Olá, meu nome é Camila Barkowski e eu ajudo mulheres a emagrecer sem sofrimento. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre emagrecimento, sobre saúde, dieta e, claro, emagrecer, perder peso, já se inscreve no canal e compartilha, né, esse vídeo com as pessoas da família, seus amigos que têm interesse também sobre esse assunto. O vídeo de hoje é sobre uma coisa que eu considero super importante no emagrecimento sem sofrimento, que era o comer e o comer sem culpa. Porque existe uma grande diferença, né? Por exemplo, nós mulheres, como eu falei já no vídeo aqui sobre TPM e emagrecimento sem sofrimento e o outro sobre tipos de fome, nós mulheres, em especial, em alguns momentos do mês, no nosso período, por exemplo, a gente sente muita vontade de comer doce, carboidrato, pães, massas, né? E por quê? Tem uma explicação fisiológica e científica para isso, né? O nosso corpo ali tá liberando mais estrogênio, tem as 4 fases, né, do nosso período menstrual, enfim. Então, isso acontece com todo mundo, tem como reduzir, né, fazer tratamentos para isso, mas de maneira geral e para todas as mulheres, inclusive algumas outras pessoas também têm, que é essa vontade de comer doce, né? E a ciência explica o porquê disso. Mas o que eu vou falar aqui não é sobre ciência. E também, esse vídeo também não é sobre fisiologia do corpo e nem sobre fisiologia do corpo da mulher. O que eu quero falar hoje é a importância de comer e comer sem culpa, né? Então, quando a gente tem vontade, como eu passei pelo processo de emagrecimento, né? Como eu já falei várias vezes aqui, eu, Camila, né? Comecei o meu processo de emagrecimento. Eu estava com o grau 2 de obesidade, né? E eu estava com 106 quilos quando eu comecei. E todas essas coisas que eu fiz, né, que eu conto para vocês, foi que me ajudaram a chegar aos 66 quilos que eu tenho hoje. A sair, então, da minha calça jeans, que era antes 48, para então chegar hoje no 38, 40. Saí lá do Extra GG, né, XL, para um P ou M, né? E uma das coisas super importantes é esse comer sem culpa. O que significa? É quando a gente vai comer, porque assim, como eu digo, né? Eu não sou atleta, né? E então a minha regra é ter uma vida normal, né? Então, por exemplo, eu sigo a regra 80-20. O que isso significa? 80% às vezes, né? Vai ser da minha dieta, vai ser da minha alimentação, vai ser uma alimentação totalmente saudável, aliada à dieta, né? Então, e 20% dela, mais ou menos, né, pra gente ter uma noção, eu vou comer coisas que eu gosto. Algumas coisas são saudáveis, mas talvez mais calóricas, a maioria não está na minha dieta. E é claro que isso acontece, né? Porque a gente é ser humano, a gente tem sentimentos, né? A gente tem momentos na nossa vida. Como eu já falei, a comida, né? A maioria das pessoas, a gente liga a comida a um processo de recompensa, né? Então a gente precisa muito, como eu falo, a questão da mulher se olhar no espelho, da mesma forma que a gente se olha no espelho, né? Para se arrumar, para se amar, para falar as frases motivacionais que eu já ensinei para vocês, a gente também deve observar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, por exemplo, vou dar apenas um exemplo. Em algum dia que a gente tá ali mais triste, aconteceu alguma coisa, ou tem o período menstrual, enfim, ou tô no momento de estresse, no momento de tensão, né? Eu vou ter essa vontade. Aí o que eu, Camila, faço e sugiro, né, para o pessoal do curso fazer? Coma, né? Por quê? Quando a gente, pelo que eu estudei e pelo que eu coloquei em prática, né, de tudo que eu já estudei, é que quando a gente tem muita vontade de comer algo, mas muita vontade mesmo, um desejo, e a gente acaba não comendo, quando a gente tem oportunidade de comer aquilo, normalmente vai ser de forma exagerada, né? Como eu falei, a gente é ser humano, né?
E a gente, mesmo que a gente observe os nossos pensamentos, a gente não vai conseguir controlar 100% deles, né? Então vai acontecer vez ou outra da gente querer comer, né? E às vezes a gente não consegue comer por vários motivos, não tem em casa, enfim, que bom que não tem em casa, né? Não tá tão acessível, que já facilita na dieta. Mas acontecer de você comer, não se culpe, né? Como eu falei, vou dar um exemplo, né? Eu tô triste, aconteceu alguma coisa, né? A gente deve observar sim esse gatilho de recompensa associado com a comida. Então, por exemplo, aí, enfim, né? Independente do motivo, eu quero muito comer um brigadeiro, um bolo de pote, alguma coisa, né? E eu vou fazer o quê, gente? Quando eu tiver essa vontade, eu vou ir lá comer. Porque como eu consigo me observar, conseguir me estudar, essas vontades de comer esses tipos de doce, eles são cada vez mais raros, são episódios muito curtos. Então, claro, porque você, como eu falei, no nosso paladar, ele é totalmente adaptável, né? Aí já vou dar outro exemplo do café, né? Quando eu comecei, acreditem, eu tomava café com açúcar branco, café normal com açúcar branco. Por quê? Os meus pais é o que eles tomam hoje. Talvez os avós deles tomavam assim, e os meus bisavós, né? Então, às vezes a gente nem se liga de algumas coisas. Então, por quê, né? Que eu tomava café com açúcar branco? Porque eu aprendi assim. Então, e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E aí, conforme eu fui estudando, como eu tava, né, muito acima do peso, eu fui substituindo. Então, depois eu troquei por açúcar mascavo, depois eu troquei por açúcar demerara, até enfim chegar no adoçante. Isso foi um processo de meses, tá? E agora, ultimamente, eu tomo café, café normal, café preto, né? Eu intercalo também com café descafeinado, porque como eu tenho um pouco de ansiedade, né, me ajuda bastante. Então, meu café é sem adoçante, sem nada, o café normal. Então, eu acho que se você gosta do café com açúcar, você pode tomar, né, desde que seja equilíbrio. Encontre o ponto de equilíbrio. Coloque quais são as suas prioridades alimentares, né? Por exemplo, é uma coisa que facilita muito. Faça uma lista dos alimentos que você gosta. Por exemplo, qual alimento você não abriria a mão, tá? Eu vou dizer o meu aqui, tá? Que era sempre leite com achocolatado, né? Então eu falei assim, eu quero continuar tomando meu leite com achocolatado, que eu cresci tomando desde criança. Então, esse leite com achocolatado, que quando eu era criança, o nome era Nesquik e era de morango, então pra mim tem uma memória afetiva, entende? E eu acho que eu já falei um pouco disso, mas dando uma breve pincelada, né? E claro que eu posso abordar isso se vocês quiserem algum outro vídeo falando mais sobre isso, sobre memórias afetivas ligadas com a comida. Então, para mim, quando eu vejo o Nesquik de morango, remete à minha infância, que eu ia no mercado com a minha mãe, com a minha irmã, tenho uma irmã gêmea, para quem não sabe, Márcia, se ela assistir, oi, mana, amo você, tô com saudades. Enfim, então me remete essa memória, né? Me remete essa memória de ir no mercado com a minha mãe, comprar o meu Nesquik de morango. Eu e minha irmã tomava e nós amava, né? Então aquilo ali ficou na minha memória, tomar aquele leite, né? Enfim, com Nesquik de morango, ou enfim, depois veio outras marcas. Então o que eu fiz? Você adapta, né? Então, como na minha dieta tem o whey protein, né? Que é a proteína, eu adaptei. Eu sempre eu compro whey no sabor de chocolate, brigadeiro, alguma coisa assim, algum sabor que eu goste. Então eu não deixei de tomar. Eu só adaptei para uma coisa muito mais saudável que tá na minha dieta e vai me trazer benefícios, né? A maioria dos wheys hoje, se for um whey de boa qualidade, ele vai ter várias vitaminas, vários suplementos ali, né? Enfim, então como eu tava falando, né? A gente só substituir a nossa alimentação por uma alimentação mais saudável. Então, hoje, você não precisa deixar de comer aquilo que você gosta, entendeu? Você apenas substitui, tá? Vou dar outro exemplo. Você gosta muito de, sei lá, tomar suco, refrigerante, essas coisas. Então, começa fazendo as coisas simples, né? Não busca ser perfeito lá no início, já, assim, você come porcaria o dia inteiro. Ou toda semana você pede ali um junk food, né? Enfim,
não queira, tipo, ser saudável de um dia para o outro. É um processo de meses, é um processo de ano, né? Então, respeite você, respeite o seu processo. Então, por exemplo, quem gosta muito de uma refri, substitui pelo refri zero, pelo um suco com menos caloria. Começa a substituir a tua alimentação aos poucos, isso é muito importante, né? Começa a trocar pelo light, pega leite com menos gordura, carne com menos gordura, assim, na medida do possível. Aos pouquinhos você vai diminuindo a quantidade. Por exemplo, todo final de semana eu como pizza com a minha família. Isso me traz uma memória afetiva. Eu construo memórias afetivas através disso. Continua comendo a sua pizza, né? 1, 2 vezes por semana. Mas come menos, por exemplo. Você sabe que você vai comer a pizza, já come uma salada antes, uma fruta, alguma coisa, toma bastante água, tudo que você consegue fazer para você ir diminuindo a quantidade. Então, por exemplo, você comia, sei lá, 8, 10 fatias de pizza. Começa diminuindo, começa comendo 6, né? E aí vai diminuindo. Lembra sempre, né? Por exemplo, várias coisas, né? Mastigar devagar, prestar atenção na sua refeição, cuida da respiração. Falei também de fazer uma oração de agradecimento, né, na comida. Então, são tantas coisinhas, são detalhezinhos que eu tô aqui passando para vocês que é impossível que você não consiga emagrecer. E a melhor parte de você conseguir aquilo que você quer, né, que é emagrecer, que é perder peso, sair da calça jeans 40, 50, 48, 50 para ir para uma 38, 40, é emagrecer e sem sofrer. Porque você vai tomando conta, você vai entendendo o seu processo, você vai respeitando ele, né? Porque aos poucos, é devagar, tem que ser um processo com muito amor, muita consciência, né? Por isso que eu já disse, né? Eu falei alerta de assunto polêmico, é quando a pessoa, nada contra, tá? Mas eu tô fazendo a minha análise e com base na minha prática, quando a gente quer emagrecer o corpo, sem emagrecer a nossa mente, né? Fazer uma cirurgia, né? Como eu falei, enfim, às vezes tomar remédios, às vezes vários métodos. Mas se a gente não mudar a nossa mente, a maneira como a gente se vê, como a gente se olha no espelho, a maneira como a gente lida com as coisas, aquilo ali vai voltar. Entendeu? Então, por exemplo, assim, existem pessoas que fizeram a cirurgia, por exemplo, bariátrica, colocar balão e tal, e como eu já falei, para mim era uma opção, tá? Eu não escolhi, eu não quis fazer, tá? Porque para mim era uma opção. Então, por exemplo, as pessoas que fazem esses processos, né, a cirurgia para tirada de pele, tem abnoplastia, enfim, tem infinitas. Elas mudaram o corpo, mas elas também mudaram a mente, mudaram a alimentação, mudaram a rotina. Então, provavelmente uma pessoa que fez esses métodos, ela mudou alguma coisa, tenho certeza, né? Então, para a pessoa manter aquele resultado, ela começou a treinar, ela mudou a alimentação dela, né? E para mudar a alimentação, a rotina e começar a treinar, fazer uma atividade física, ela mudou a mente dela, né? E é isso que eu tô sempre falando aqui. Então, quando a gente muda a nossa mente, a maneira que a gente se vê, por isso sempre repito a importância da gente se olhar no espelho, né? É por isso, né? Você se amar e começar esse seu processo de emagrecimento sem sofrimento, e como eu falei aqui, eu tô aqui para ajudar você. Ajudar as mulheres a emagrecer sem sofrimento, ajudar todas as mulheres que estão abertas a começar, a continuar e que queiram, né, esse auxílio para emagrecer sem sofrimento. Como eu digo, construir o seu castelo de emagrecimento sem sofrimento, com muito amor, um castelo com uma base sólida, com uma base forte, né? Então, como eu digo, é possível, inclusive, nesse processo, como eu estou, né? Eu sou o exemplo, principal exemplo, que é emagrecer de forma definitiva, porque você começa mudando a sua mente e a maneira como você se vê. Então, voltando ao emagrecer sem sofrimento, e claro, dentro disso tá o comer sem culpa, é quando você tiver vontade de comer algo, vai lá e come, entendeu? Come, como eu disse assim, come para você saciar aquela vontade ali que você tem no momento, mas não vai fazer todas as vezes. Quando você tá com muita vontade mesmo, vai lá e come, entendeu?
come assim, respirando, observando o momento, observando o teu corpo, né? E aí come ali uma quantidade. Eu também já falei, por exemplo, que a sensação da nossa boca, quando a gente come algo, é os primeiros segundos, que dá aquele prazer imediato. Depois é só pra... o que você come depois é só por hábito. Por exemplo, né? E eu não sabia disso, eu aprendi depois que eu comecei meu processo, né? Eu fui fazendo um compilado aí de várias coisas que era, por exemplo, para mim antes, quando eu estava no grau de obesidade, acima do meu peso, eu falava o seguinte: como que eu vou abrir uma caixa de bombom, vou abrir uma barra de chocolate e vou comer só um? Isso é impossível. Eu dizia, né, na minha falta de conhecimento. Porque eu achava na minha cabeça que eu ia ter o mesmo prazer no primeiro pedaço do que no último pedaço. E eu tô aqui dizendo para vocês que isso não faz sentido, tá? Como eu falei, o nosso paladar é adaptável. Então eu sempre ficava pensando como que alguém, né, consegue abrir uma barra de chocolate e comer só um quadradinho por dia. Eu ficava pensando como que alguém consegue abrir uma caixa de bis e comer só um. E é por isso que eu tô explicando. Então o conhecimento que eu tô trazendo para vocês é tudo que eu já coloquei em prática. Entendeu? Então, o primeiro bis que você come, o primeiro quadradinho, ele vai te dar um prazer imediato de alguns segundos e acabou. Entendeu? Você não precisa mais que isso. E a mesma coisa que eu falei da pizza. Se você comer um pedaço para sentir aquele sabor, aquele prazer, não precisa mais. Você já teve aquele prazer, é aquele prazer. O que vem depois não vai ser insignificante, né? Então, faça esse teste, por favor, né? Faça esse teste e depois me conta aqui nos comentários, né? Como é que você se sentiu e como é que foi, né? Então, por exemplo, tô vontade de comer chocolate. Vou lá e como um pedacinho. Também já falei bastante da água, que às vezes a nossa fome pode ser simplesmente sede, né? Então a gente vai lá, toma bastante água, vai mudando as suas rotinas aos poucos, né? Então, quando tem vontade de comer, faz o quê? Come, né? Quando tem a vontade de comer, vai lá e come, tá? Não fica te torturando. A dieta, essa reeducação alimentar, essa reeducação de vida, esse processo sem emagrecer, sem sofrimento, é realmente sem sofrimento, tá? Porque o conhecimento que eu tô passando aqui é o que vai libertar vocês do sofrimento, daquilo que acreditar, né? Que, por exemplo, eu não posso... se eu quiser emagrecer, eu tenho que parar de jantar, ou eu tenho que só almoçar, ou eu tenho que comer só proteína, ou eu tenho que fazer jejum intermitente, ou eu tenho que fazer 2 treinos por dia, ou sei lá o que as pessoas inventam, né? E eu tô aqui dizendo que isso pode ser feito de uma forma simples, né? E tranquila. Então, uma frase que eu li um dia, que eu estava estudando sobre o assunto, era: não tenha medo de comer, né? Não tenha medo de comer. Coma saudável, né? Como eu falei, se você, né, aqui assistindo o canal e começar a colocar em prática aos pouquinhos, como eu falei, a teoria do 80-20, né? Começar a mudar a sua alimentação, né? Até sugeri um dia aqui no canal, falando em água. Eu sugeri aqui no canal que a gente começasse a mudar uma refeição por dia, né? Por exemplo, o seu café da manhã é pão, o achocolatado aí, leite normal, com chocolate normal. Não é nem aquele chocolate meio amargo com mais cacau e menos açúcar. É o chocolate com açúcar mesmo. É um pão branco com manteiga, com margarina, sei lá o que mais, né? Você come. E aí começa mudando uma refeição. Então, eu vou dar um exemplo aqui do café da manhã. Meu café da manhã era café preto, com açúcar branco, pão, manteiga. Às vezes comia uma geleia, né? Porque no Rio Grande do Sul é geleia chimia que a gente chama, né? E uma chimia de abóbora caseira é uma delícia, né? Mãe, se você assistir esse vídeo, saudades da sua chimia de abóbora e de jabuticaba, que na minha casa, dos meus pais, né, no Brasil, eles têm 2 pés de jabuticaba.
E aí, às vezes, a minha mãe fazia geleia disso, né? Eu amava uma geleia assim, ó, quentinha, de morango. Aí eu amo com o pão que a minha mãe faz, ou o pão que o meu pai faz, com essa geleia bem doce, por açúcar branco, é uma delícia, tá? Mas aí que eu digo, não pra comer todo dia, até porque agora nem posso que eu tô longe. Mas uma vez por semana eu queria comer. E a minha mãe também sempre fazia aqueles pãozinhos, sabe? Aqueles pão caseiro, que é uma redondinha assim, a minha mãe chamava que é dedinho. Enfim, é uma delícia, né? Um pão caseiro com uma geleia, né? Que é uma delícia, um cafezinho com leite, um cafezinho preto. Então, meu café da manhã era isso, né, gente? Então, agora hoje eu penso, né? Cadê a proteína disso? Ou mete ali um queijo, mete um presunto, mete um salame. Ai, tinha muito salame, né? Meu pai ama salame também, e eu também gosto bastante, né? Então, mas a gente vai mudando. Não é que você vai parar de comer. Você pode comer seu pão, você pode comer seu salame, você pode comer tudo isso. Mas, por exemplo, uma vez por semana, vai adaptando. Então, por exemplo, falando da mudança do café da manhã, substitui por ovos, né? É uma opção. Ou um iogurte com fruta, um iogurte com granola. Hoje existe, acredito que no Brasil talvez também tenha, as opções de iogurte com proteína. Ou, por exemplo, pode fazer iogurte natural com o sabor do whey que você gosta, whey de banana, whey de chocolate, whey, sei lá, enfim, um whey que você gosta. Coloca ali com umas frutas, com uma granola, com uma aveia, né? Come ali um, dois ovos, né? Porque o ovo já vai ter a proteína, vai ter aquela gordura boa que a gente fala. Então você vai substituindo, né? Por exemplo, em vez de comer, sei lá, 4 fatias de pão, come uma, 2 fatias de pão com ovo, toma um cafezinho, começa a substituir o café o café não, o açúcar pelo um açúcar mais melhor, como eu fiz, né, demerara, mascavo. Depois você pode pensar em fazer, substituir pelo adoçante. Então aqui tem várias sugestões, né? Então, mas o mais importante é aquilo. Tem vontade de comer o pão da sua mãe? Sua mãe foi lá e fez um doce no final de semana delicioso, entendeu? Não é você comer e vai lá e comer meio pote do doce. Eu sei que dá vontade de comer o pote inteiro. Eu também tenho essa vontade. Não é porque agora eu tô magra, né? Aqui que eu não tenho vontade. Eu tenho, gente. Mas como tô com tanta consciência, eu sei que eu não preciso comer. Eu vou lá, como um pedacinho, entendeu? Eu vou lá, como metadinha de um pãozinho, boto uma... Se bem que faz muito tempo que eu não como pão com geleia. Acho que esse ano eu não comi, não. Enfim, mas vai lá e come metade de um pão com a geleia para sentir aqueles gostinhos do prazer, daqueles segundinhos. E, né, e feliz, né? E feliz, coma tranquila. E depois você volta para sua dieta, né? Volta para sua dieta alimentar. Porque eu me lembro que no início, quando eu comecei, né, o meu processo de emagrecimento sem sofrimento, né, de perder peso, eu pensava assim, nossa, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que seguir a dieta segunda, terça, quarta, quinta, de segunda a segunda, perfeita, eu não posso errar, eu tenho que começar o café da manhã perfeito e não posso, eu não podia, eu achava que eu nem podia ter vontade de comer as coisas, né? Então, assim, pra te ver como esse conhecimento que eu estou trazendo, a importância desses detalhes, dessas coisinhas, né, vai abrindo a nossa mente, vai tirando aquela sensação de culpa. E, por exemplo, como eu falei, se você, que nem eu, né, tô aqui 2 anos já seguindo dieta, não é um dia que eu tenho vontade de comer, sei lá, uma pizza e eu vou sair, né, interagir socialmente, vou lá e comer 2, 3 pedaços de pizza, não é isso que vai afetar a minha dieta, né? Ou sushi, porque eu amo sushi, né? Vou lá comer meu sushi, inclusive, sushi é uma delícia, pra quem ama vai me entender, e os fritos é os melhores pra mim, né? Os hot são os melhores, então meu preferido, gente, né, é frito mesmo. Porque, claro, né, pensa só, esses alimentos foram feitos para dar essa sensação do paladar. Fritura, gordura, açúcar, né? Quando a gente come ali, né, tem aquela partezinha da língua responsável por cada sabor, então eles foram feitos para gerar essa sensação de prazer. Por isso que quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Por isso que a gente tem que se controlar. Ou você controla a sua mente, ou ela controla você. E o estômago é o estômago e o cérebro é a mesma coisa.
Inclusive, já falei aqui, né, a importância de cuidar do nosso estômago, que o nosso estômago é o nosso segundo cérebro, né? Então, como é que tá teu estômago aí? Você tá comendo frutas, fibras suficientes, salada, né, vegetais suficientes? E, claro, né, uma mente saudável, uma mente consciente, vai ter um corpo consciente, vai ter um corpo saudável, né? Quanto mais entendimento, mais você buscar, se você tá aqui assistindo esse vídeo, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque de alguma forma você tá buscando, né? Aí você pode falar assim, ai Camila, eu quero muito, mas eu não sei por onde começar. Eu já comecei 100 vezes e não consegui nenhuma. E eu tô aqui para dizer, né, pessoa, mulher, eu também já comecei mais de 100 vezes, mais de 200, 300. O mais importante é você não desistir, nem de você, nem da dieta, né? Porque você, e faça isso porque você se ama, porque você se olha no espelho e você entende o quão valiosa, né, valioso você é, o seu potencial. Pensa agora em todas as coisas que você já conseguiu na tua vida. Não sei a idade que você tem, né? Escreve, né, nos comentários que idade que você tem, né? E olha todas as coisas que você conquistou. Se você tá vivo, você tem saúde, você tem acesso à internet, você tem um celular, você tem uma casa, você tem alimento, você tem sucesso, você tem saúde, você tem tudo. Então, se você tem saúde, tem inteligência, você consegue qualquer coisa na sua vida. Entenda, você tem já todos os meios. Entenda, você já tem tudo que você precisa. Você já tem tudo que você precisa para conseguir o que você quer. E o que você quer? Você quer emagrecer sem sofrimento, né? Então, são esses detalhezinhos, né? Então, por onde começar? Assista os vídeos que tem aqui no canal disponíveis, né? Eles estão gratuitos, né? Então, por exemplo, falei da água, para você observar a quantidade de água que você toma. Falei também do sono, né? Que são coisas muito importantes, né? A quantidade de água que a gente toma. Às vezes a fome é sede, às vezes a fome é sono, às vezes a fome é a irritação e a ansiedade, é seu intestino que não está funcionando direito, né? Então são várias coisas que a gente pode observar, né, gente? São várias coisas. Então, como eu falei, você já é uma campeã, você já é uma vencedora. Se você tá aqui, se você já se inscreveu no canal, você tá acompanhando nessa série de vídeos, tá me acompanhando, você tá buscando informação, você já tá no processo, tá? Você já é uma campeã, você já é uma vencedora, você já começou o seu processo, né? Você tá buscando conhecimento, você já começou o seu processo e você continuar nele, né? Continuar aprendendo, buscando, a única opção é ter êxito, né? Como eu falei, se você fizer todas essas coisas que eu estou falando para você, né? É impossível que você não consiga. É impossível, porque tem muita ferramenta, tá? Tem muita ferramenta. Então tenha paciência com você. Eu comecei a dieta, e aí me deu vontade de comer doce, eu fui lá e comi. Coma! Não sinta culpa, tá? Não sinta culpa. Por quê? É melhor você começar a sua dieta e comer uma coisa e voltar pra dieta do que destrinchar de uma vez e ter que começar de novo depois, né? Por exemplo, comecei minha dieta na segunda. Aí segunda, terça e quarta foi uma beleza. Segui tudo direitinho, fui treinar. Na quinta eu já tive vontade de comer um bolo. Tinha o bolo na geladeira, eu fui lá e comi. Come o bolo, agradece por ter esse bolo e volta pra dieta, entendeu? De noite, come o bolo de tarde, de noite, segue a dieta. Aí sexta e sábado foi de boa, no domingo eu tinha vontade de comer, sei lá, uma coxinha, fui lá e comi a coxinha, né? E aí depois volta pra dieta, continua a dieta. Porque pensa só, é melhor você continuar na dieta e ter esses pequenos deslizes, porque eles vão acontecer. Você não é um ser humano perfeito, então você não vai começar a emagrecer numa linha reta, né? Então, como eu falei, não é reta. Então, você vai ter esses altos e baixos. E o legal é você ter a consciência dessas coisas, né? Então, que você vai começar, você vai errar, mas é melhor fazer certo, 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 errar. Fazer certo, 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 errar. Fazer certo, 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 errar, do que fazer certo, certo, errar e errar, deslixar, né?
Então começa o quanto antes, se propõe a fazer isso o quanto antes, porque você se ama, porque você se admira, porque você se gosta, porque você sabe do seu valor, você sabe do seu potencial e você sabe que você é uma campeã e você pode e você consegue emagrecer sem sofrimento. Você consegue, né, tudo aquilo que você quiser. E se você gostou desse vídeo, você gosta desse tipo de conteúdo, ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, sugestão, críticas também estou aberta, porque, né, a humildade para abertas a críticas nos faz crescer como pessoas. Então, é muito importante para mim, o elogio, a sua crítica vai me fazer com que eu vá melhorando, né? Sugestões de vídeos, né? Então, tô aqui aberta. Se você tiver alguma pergunta relacionada a treino, a dieta, ao meu processo de emagrecimento e sofrimento, ou alguma dúvida no vídeo, pode me perguntar, né? Que assim que possível eu vou responder, né? Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que estão também na busca, ou pessoas que podem te auxiliar, que você pode conversar sobre, né? Se seu amigo, sua amiga, né? Algum familiar, enfim, que vai contribuir no processo de emagrecimento. Mas lembra, e eu perguntar, né? Todos os vídeos, qual é a pessoa mais importante da sua vida? Qual é a pessoa mais importante da sua vida, né? Então é sobre isso. Qual é a pessoa que não pode desistir de você e que sempre vai estar com você do teu lado e te apoiando? É você mesma, né? Então, claro que é muito bom a gente ter amigo, familiar, se a gente tem para nos apoiar é muito bom. Mas a primeira pessoa que tem que nos apoiar, nos aceitar e nos, né, eu dizer instigar, mas é motivar-nos, né, para ir para frente é nós mesmos, né? Mas enfim, compartilha o vídeo, comenta, curte. E tô muito feliz, né, de poder estar aqui, estar gravando esse vídeo, ter essa experiência com vocês, esse contato com vocês, para mim é muito gratificante, tá ok? Então, gratidão por chegar até aqui, até o final do vídeo. Gratidão e até o próximo!